E aí, meus irmãos, cristões, tudo bem com vocês? Pois é, sou eu aqui de novo. Vocês lembram de mim? O canal ficou um tempão parado, né? Mas agora a gente tá de volta, a todo vapor em 2021. Bom, tá com um cenário novo aqui, vocês estão vendo, né? Tudo bem produzido. O Serral Benedito tá aqui, eu tô aqui e você tá aí. Então tá tudo certinho. Hoje a gente vai falar das insígnias episcopais. Por que que o bispo usa mitra, aquele chapelão? Por que que ele usa aquele cajado? Quando começou a usar? Qual o sentido de ele usar? Se você tem essa curiosidade, acompanhe a gente aqui no vídeo. Paz e bem, salve Maria, paz de Cristo. Eu sou o Bruno Ciardelli e esse é o canal Serral Benedito. Eu sou católico, apostólico, romano, a minha igreja eu amo. Eu sou católico. Pois é, cristãos, como eu falei na introdução do vídeo, a gente vai falar das insígnias episcopais. Mas antes disso, é claro que Deus te abençoe se você já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu estarei postando pelo menos 2 vezes por semana, provavelmente de quarta e sexta, vou decidir certinho os dias ainda. Sempre vai ter uma biografia de algum santo e depois alguma curiosidade que vocês têm sobre a tradição da igreja, sobre a doutrina ou sobre a liturgia. Beleza? Então já arrebenta o dedo nesse like, já também aproveita, se inscreve e já vai colocando no comentário aí sugestões para novos vídeos, novos temas, santo que vocês querem conhecer mais, querem saber sobre a história. Mas vamos parar de enrolação e vamos ao que interessa. Então, falando das insígnias episcopais, e episcopado, é claro, são os bispos da nossa igreja, os sucessores do apóstolo, o sucessor de Pedro, que é o Papa, né, o bispo de Roma, e a gente vai falar um pouco dos paramentos deles. E o primeiro deles que a gente vai falar é o anel episcopal. Um anelzão grande que o bispo usa no dedo. Ele sempre vai usar na mão direita e sempre no dedo anular. Na verdade, se usa desde o começo da igreja. Os reis também usavam um anel parecido, né? Que ele tem um símbolo bem grande, que no caso isso aqui não é um anel, tá, gente? É um véu da rosca, mas vocês fingem que é um anel episcopal, tá bom? Ou pelo menos parecido, assim, mais ou menos. É, tá bom. Os reis usavam para colar o selo, né, para mostrar a autoridade deles em algumas cartas e alguns decretos. E os bispos da igreja faziam a mesma coisa até o século XII, mais ou menos, quando foi realmente tratado como insígnia episcopal o anel. O anel ele vai simbolizar a autoridade, tá, do bispo sobre a igreja, né, como pastor das ovelhas, mas muito importante também, e assim como uma aliança de casamento, ele representa a aliança do bispo com a igreja, né? Com a esposa de Cristo, o compromisso que ele tem para com Jesus e para com o povo. E vocês sabiam que durante a missa de ordenação de um bispo, o anel episcopal ele é a primeira insígnia a ser entregue ao bispo? Já o anel do Papa ele é um pouquinho diferente, né? O annulus piscatoris. Ele, na verdade, é um anel que sempre é gravado, cada Papa tem o seu. O atual Papa, por exemplo, no caso do Papa Francisco, e sempre tem um símbolo de Pedro. Por que annulus piscatoris? Que ele é o anel do pescador, ou seja, né, Pedro, que foi o pescador dos homens, né, que ele liderou os apóstolos e, é claro, ele conduziu o povo de Deus. Por isso, o anel do Papa é um pouquinho diferente dos demais. Interessante também, muito bacana, é que sempre na morte ou na renúncia de algum Papa, esse anel é destruído. Geralmente numa celebração solene conduzida pelo cardeal. Em celebrações litúrgicas, ele tem apenas uma exceção do uso do anel, que é na Sexta-feira da Paixão. Se vocês quiserem confirmar, está no Cerimonial dos Bispos, tá? 315. Uma outra curiosidade bem legal também é que quando o bispo ele é escolhido cardeal pelo Papa, ele entra para o colégio cardinalício, ele recebe um novo anel. A próxima insígnia que a gente vai falar é a cruz peitoral, ou a cruz episcopal. Ela foi adotada como insígnia a partir do século XIII, mais ou menos, um século depois do anel episcopal. O bispo, assim como o anel, ele sempre carrega a cruz no peito, dentro ou fora das celebrações litúrgicas. Então ela vai lembrar para o bispo o sacrifício, a paixão, né, a morte e ressurreição de Jesus para conosco. E também sempre foi usado como um símbolo dos cristãos. Muito antes do século XIII, os cristãos tá feia a coisa, hein? Muito antes do século III, os cristãos já usavam a cruz como um símbolo, né? E, inclusive, carregavam no peito. Mas a cruz do bispo é uma cruz muito específica. É interessante lembrar também que quando eles usam as vestes corais, que é essa veste aqui, o cordão que carrega a cruz peitoral do bispo ou do arcebispo tem que ser verde e dourado.
Já o cordão que carrega a cruz peitoral do cardeal tem que ser vermelho e dourado. Aí o do Papa é inteirinho dourado. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, está no Cerimonial dos Bispos, 1199 e no 1205. Ah, outra coisa também, a cruz episcopal, ela é a única insígnia episcopal que não é entregue na missa de ordenação, tá? O bispo, ele, na verdade, ele já entra a missa com ela no peito. Bom, mas vamos lá para a terceira insígnia episcopal, a mitra. E olha só como eu tô chique, hein? Olha meu camelauco. E o que é o camelauco? Gente, ele é um antecessor da mitra. Na verdade, ele começou a ser usado ali por volta do século VIII, foi mais ou menos até o século XI, se eu não me engano. Bom, eu coloquei essa cartola aqui, que parece a cartola do Slash, né? Eu tô parecendo, na verdade, o Charlie Chaplin. Se eu pegasse um báculo assim, sem aquela voltinha de cima ali, ia ficar igual o Charlie Chaplin, né? Não, nada a ver, irmão. Mas, enfim, não é isso, né? Esse não é o tema, não é Charlie Chaplin. O tema é as insígnias episcopais. Pois é, esse camelauco que eu tô falando, ele é bem parecido com essa cartola aqui. Ele só não tinha essas abas laterais aqui, mas ele era em formato assim cilíndrico, né? E ele era bem alto. Só depois, no século XI, como eu disse, ele foi substituído pela mitra. O que ela é a mitra? Ela tem um formato assim de um pentágono, né? Sempre no sentido de apontar para o alto, para o céu, na frente e atrás, né? São ligados por tecidos, eles são um pouco mais resistentes. E ela tem duas faixas caindo aqui sobre os ombros, na verdade nas costas aqui, que elas se chamam ínfulas. A mitra, ela representa, né, a autoridade do bispo sobre a igreja. Na verdade, antigamente os papas usavam uma espécie de coroa de 3 andares, né? Só não todos os bispos, é claro, apenas o papa, né, o sucessor de Pedro, que ela na verdade chama tiara pontifical. Era uma coroa assim grande de 3 andares e todos os papas a usavam. Depois do Concílio do Vaticano II, o Papa Paulo VI aboliu o uso dela. Na verdade, ele não aboliu, ele simplesmente deixou de usar e depois os papas posteriores... Paspas é difícil, hein? Paspas é difícil. Vixe Maria. Aí os papas posteriores também deixaram de usar. Então tá mais que abandonado, mas não tá abolido. Pode ser que venha um novo papa um dia e queira usar e tá tudo bom, tudo liberado e é nóis. É legal a gente saber também o que o presidente da missa de ordenação de um novo bispo, ele fala ao entregar a mitra, que é o que eu vou ler agora pra vocês. Tá achando o quê? Tá achando que o vídeo assim é pouca coisa? Nada? Aqui tem conteúdo, aqui tem história, aqui tem escrito e vamos lá, né? É mesmo, é? Recebe a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que, quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a imercível coroa da glória. Vocês viram? Coisa linda de se ver. Você já foi numa missa de ordenação episcopal? Eu já. Nossa, cara, é demorado que só por Deus. A missa é linda, ela é maravilhosa, o ritual é muito bonito. É importante também eu falar um pouco do significado da ínfula, que é aquelas duas faixas que eu falei pra vocês que tem atrás da mitra. Elas, como são duas, é claro, elas têm 2 significados, que é o poder sacerdotal e o conhecimento das Sagradas Escrituras. E vocês sabiam também que existem diversos tipos de mitra? Na verdade não são diversos, mas alguns tipos que se diverge um pouco dos outros. Tem a mitra simples, que ela não tem assim decoração nenhuma, ela é simplesmente branca, lisa, exceto a do Papa. Mas as dos bispos, dos demais bispos, ela é simplesmente branca, não tem enfeite nenhum, não tem nenhum desenho, ornamento. E ela é utilizada assim em celebrações penitenciais, numa exéquia, na Paixão de Cristo e também na Quarta-feira de Cinzas. É muito interessante, uma curiosidade muito bacana lembrar também que quando o bispo ele vem a falecer, ele é sepultado com essa mitra simples. Mas também vamos falar da mitra ornada, a mitra ornada. Ela possui um desenho assim de um galão em forma de T, um T invertido, sabe? Então ela tem uma faixa no centro e ela tem uma base assim meio que redonda embaixo. Essa o bispo geralmente usa em todas as celebrações, a não ser que tenha alguma missa mais solene assim, que ele pode usar alguma outra. Mas sem ser aquelas exceções da mitra simples, ele usa em todas as celebrações essa mitra ornada. O Papa, elas têm uma pequena diferença, que é o que eu vou falar agora. Ele tem 3 mitras, a gloriosa, que é uma cheia de pedras preciosas, e cheio de detalhes, cheio de enfeite, como é bem assim a cara do nosso querido Vaticano, né? Tudo muito bonito, muito bem trabalhado, muito belo, uma coisa assim muito chamativa. Também tem a mitra preciosa, que ela é um pouco mais assim inferior em questão assim de beleza estética, e a mitra argêntea. Mas e aí, Bruno, me
fala, eu vejo lá o bispo tira mitra, põe mitra, parece o filme do Karate Kid, tira casaco, põe casaco, tira casaco. É um vucu-vucu danado, né? A pessoa que não sabe, ele fica, a gente tá com coceira na cabeça, não deixa o negócio parado ali. Pois é, mas tem os momentos certos de ser usado, do bispo, na verdade, colocar a mitra na cabeça e tirar, de pôr casaco e tirar casaco. E na verdade, os momentos que ele vai usar a mitra sobre a cabeça é quando ele estiver sentado, fazendo uma homilia ou em procissão, exceto quando está com o Santíssimo, tá? Também quando ele está fazendo avisos, quando ele está dando a bênção ou quando ele está fazendo algum gesto sacramental. E agora a gente vai falar do báculo. Na verdade, isso aqui não é um báculo, né? Isso aqui tá um caninho de PVC fedido, né? Que eu peguei ali, mas dá para dar uma boa imitada aqui, né, gente? Tá muito parecido. Se eu não falar, vocês nem iam perceber. Não! Bom, tem o báculo que tem registros que alguns bispos no século IV já utilizavam. Ele é um símbolo do pastoreio, né? Muito óbvio, né? Sempre nesse sentido aí de que Jesus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Então os pastores usavam, né? Quando a ovelha fugia, ele dava uma laçada ali no pescocinho dela e trazia de volta falando, vai pecar não, minha filha, volta aqui pro nosso rebanho aqui, volta aqui pro reino dos céus. Então é nesse sentido que o bispo ele vai tá usando o báculo, tá? Exceto o Papa, nunca foi utilizado pelo Papa e nem será o báculo, né? Que o Papa ele tem a férula e tem um outro sentido que eu já vou explicar para vocês. O bispo ele vai estar sempre usando o báculo com a voltinha para frente, né? E só quando ele entrega para os seus auxiliares durante a celebração litúrgica que o auxiliar vai pegar e deixar a volta para trás. O bispo vai estar sempre usando ela para frente, na mão direita. Na mão esquerda, quer dizer, na mão esquerda. Errou! Uma coisa bacana de se lembrar também é que o bispo ele só pode usar o báculo na sua diocese, tá? Se ele for celebrar numa diocese como convidado, em um outro lugar, ele não pode, porque ele não é, digamos assim, o rebanho dele, né? Ele tem o seu próprio rebanho, ele pertence a um outro bispo que conduz aquele rebanho, aquele povo, aquela diocese. Então o outro bispo tem autoridade sobre aquela diocese, ele é apenas um convidado. Lembram que eu tinha falado da férula? Pois é essa aqui. A férula ela é sempre usada pelo Papa. Pois é, lembra que eu disse que quando o bispo vai celebrar numa outra diocese ele não pode usar o báculo? Porque ele tem um território ali, o rebanho dele, o Papa não. Toda a igreja é rebanho do Papa, ou seja, é óbvio, porque ele é sucessor de Pedro, ele é o cara, né? Ele é o brabo. E ela não era usada assim durante as celebrações litúrgicas, ela começou a ser usada assim constantemente igual o báculo pelo Papa Paulo VI na missa de encerramento do Concílio do Vaticano II. E agora, tanto o Papa Bento XVI quanto João Paulo II, se eu não me engano o próprio Paulo VI, o Papa Francisco, usam a férula com Cristo crucificado. Nunca foi usada, como eu tinha dito, mas eles costumam usar. O Papa Francisco, se eu não me engano, ele deve ter mais ou menos 3 férulas. E uma delas tem o Cristo. Na verdade, ele já usou 4, desde a eleição dele como Papa, desde o conclave. É legal lembrar também, uma curiosidade muito bacana, que no fim da Idade Média, introduziu uma férula, que é uma cruz assim com 3 traves. Lembrando os 3 munos, né, episcopais. Profético, o sacerdotal e o régio. E vamos para a última insígnia episcopal, o pálio. Ele tem 6 cruzes negras, ele é feito da ovelha de lã. Da ovelha de lã. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pois é, como eu disse, elas são feitas com a lã de 2 ovelhas que o Papa sempre recebe, na verdade, todo ano. E ele entrega para as beneditinas de Santa Cecília, em Roma, né? E só elas no mundo inteiro podem confeccionar os novos palhos. A confecção começa, se eu não me engano, no dia 21 de janeiro de cada ano, né? Porque, além do Papa, os arcebispos podem usar o palio. Ele é a única assim, insígnia episcopal que nem todos os bispos usam, apenas os arcebispos. E se você tem dúvida entre arcebispo e bispo, logo eu vou colocar um vídeo aqui no canal falando sobre essa diferença aí, tá bom? Esses palhos, eles são entregues aos arcebispos sempre no dia 29 de junho, ou seja, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Aí durante o dia 21 de janeiro que o Papa dá a bênção nas ovelhas e entrega as beneditinas, elas confeccionam até o dia de São João Batista, em junho também. E aí no dia de São João Batista elas são levadas junto ao túmulo de São Pedro, né, embaixo do Vaticano, e lá elas ficam até a solenidade de São Pedro e São Paulo. Aí o Papa entrega aos novos arcebispos o palio. Mas enfim, é isso. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Fui! Eu sou católico, apostólico.